Se queres descobrir os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Estar sozinho, esse é o segredo da invenção. Estar sozinho é quando as ideias nascem. Não me interessa que tenham roubado a minha ideia. Importa-me que eles não tenham nenhuma das suas próprias. O presente é deles, o futuro para o qual eu realmente trabalhei é meu. O meu cérebro é apenas um receptor. No universo, há um núcleo do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos desse núcleo, mas sei que ele existe. Se o seu ódio pudesse ser transformado em eletricidade, iluminaria o mundo inteiro. O comportamento antissocial é um traço de inteligência num mundo cheio de conformistas. De todas as coisas, eu gostava mais de livros. No dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, fará mais progressos numa década do que em todos os séculos anteriores da sua existência. Não creio que exista qualquer emoção que possa atravessar o coração humano como a que sente o inventor quando vê uma criação do cérebro a desenrolar-se com êxito. Tais emoções fazem um homem esquecer a comida, o sono, os amigos, o amor, tudo. Uma nova ideia não deve ser julgada pelos seus resultados imediatos. Só consegui alcançar o sucesso na minha vida através da autodisciplina e apliquei-a até que o meu desejo e a minha vontade se tornassem um só. Os cientistas de hoje pensam profundamente em vez de pensar claramente. É preciso ser são para pensar claramente, mas podes pensar profundamente e ser bastante louco. O que um homem chama de Deus, outro chama de leis da física. Todo o ser vivo é um motor ligado à engrenagem do universo, embora aparentemente afetado apenas pelo seu ambiente imediato, a esfera de influência externa estende-se a uma distância infinita. Todo o nosso sistema biológico, o cérebro e a própria Terra trabalham nas mesmas frequências. Tudo o que foi grande no passado foi ridicularizado, condenado, combatido, suprimido, apenas para emergir ainda mais poderosamente, ainda mais triunfante da luta. Todos nós cometemos erros, e é melhor cometê-los antes de começarmos. A energia elétrica está presente em todo o lado em quantidades ilimitadas e pode fazer funcionar a maquinaria do mundo sem necessidade de carvão, petróleo, gás ou qualquer outro combustível comum. Estou até grato a Einstein e a outros porque, através das suas teorias errôneas, afastaram a humanidade do caminho perigoso que eu seguia. Se conhecesses a magnificência do 3, 6 e 9, então terias a chave do universo. O meu cérebro é apenas um receptor no universo. Nenhum dispositivo de energia livre será alguma vez autorizado a chegar ao mercado. Em todo o infinito, as forças estão em perfeito equilíbrio e, portanto, a energia de um único pensamento pode determinar o movimento de um universo. Os inventores não têm tempo para a vida de casados. A ideia surgiu como um relâmpago e, num instante, a verdade foi revelada.
Não é o amor que se faz, é o amor que dás. Deixem que o futuro diga a verdade e avaliem cada um de acordo com o seu trabalho e as suas realizações. O presente é deles, o futuro pelo qual eu realmente trabalhei é meu. Estou a tentar despertar a energia contida no ar. Estas são as principais fontes de energia. O que é considerado como espaço vazio é apenas uma manifestação de matéria que não está desperta. Sempre estive à frente do meu tempo. Amor. Reconheço a emoção pelo que ela é, um impulso irracional autodestrutivo que se disfarça de alegria. As nossas virtudes e os nossos defeitos são inseparáveis, como a força e a matéria. Quando se separam, o homem não existe mais. Os cientistas atuais substituíram as experiências pela matemática e vagueiam por equação após equação, acabando por construir uma estrutura que não tem qualquer relação com a realidade. Quando o wireless for totalmente aplicado, a Terra será convertida num enorme cérebro, capaz de responder em cada uma das suas partes. Grandes momentos nascem de grandes oportunidades. O budista exprime-se de uma forma, o cristão de outra, mas ambos dizem o mesmo: somos todos um. Podes viver para ver horrores criados pelo homem para além da tua compreensão. A paz só pode vir como uma consequência natural da iluminação universal. Todos os dias vamos para o nosso trabalho com a esperança de descobrir. Talvez eu tenha falhado, mas dei o meu melhor. Estes meus mestres podem fazer o resto. O desejo que me guia em tudo o que faço é o desejo de aproveitar as forças da natureza ao serviço da humanidade. A opinião do mundo não me afeta. Coloquei como valores reais da minha vida o que virá depois da minha morte. Cada um deve considerar o seu corpo como uma dádiva inestimável de quem ama acima de tudo. Uma maravilhosa obra de arte, de beleza indescritível e mistério para além da concepção humana, e tão delicado que uma palavra, um sopro, um olhar, não, um pensamento pode feri-lo. Não há energia na matéria para além da recebida do ambiente. Num cristal temos provas claras da existência de um princípio de vida formativo. E embora não possamos compreender a vida de um cristal, ele é, no entanto, um ser vivo. Não creio que possas citar muitas grandes invenções que tenham sido feitas por homens casados. A minha crença é firme numa lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao trabalho e aos sacrifícios efetuados. A originalidade prospera na reclusão, livre de influências externas. Embora livres para pensar e agir, estamos unidos, como as estrelas no firmamento, por laços inseparáveis. Esses laços não podem ser vistos, mas podemos senti-los. Mas o instinto é algo que transcende o conhecimento. Temos, sem dúvida, certas fibras mais finas que nos permitem perceber verdades quando a dedução lógica ou qualquer outro esforço voluntário do cérebro é inútil. De todas as resistências ao atrito, a que mais retarda o movimento humano
é a ignorância. A invenção é o produto mais importante do cérebro criativo do homem. O objetivo final é o domínio completo da mente sobre o mundo material, o aproveitamento da natureza humana para as necessidades humanas. O homem, tal como o universo, é uma máquina. Nada entra nas nossas mentes ou determina as nossas ações que não seja direta ou indiretamente uma resposta a estímulos que batem nos nossos órgãos dos sentidos a partir do exterior. De todas as coisas, eu gostava mais de livros. O meu pai tinha uma grande biblioteca e sempre que podia, tentava satisfazer a minha paixão pela leitura. Não há assunto mais cativante, mais digno de estudo do que a natureza. Compreender este grande mecanismo, descobrir as forças que estão ativas e as leis que as regem, é o objetivo mais elevado do intelecto do homem. No século XXI, o robô ocupará o lugar que o trabalho escravo ocupava na civilização antiga. Toda a matéria provém de uma substância primária, o éter luminífero. A beleza e o perfume das rosas podem ser usados como remédio e os raios solares como alimento. Não posso exagerar o efeito desta visão maravilhosa na minha imaginação infantil. Dia após dia, perguntava a mim mesmo o que era a eletricidade e não encontrava a resposta. Passaram-se 80 anos e continuo a fazer a mesma pergunta, sem conseguir responder. Os cristais são seres vivos no início da criação. Os motores que lá construí eram exatamente como os imaginei. Não fiz qualquer tentativa de melhorar o design, mas apenas reproduzi as imagens tal como apareciam à minha visão e o funcionamento foi sempre como eu esperava. Para nos conhecermos uns aos outros, temos de ir para além da esfera das nossas percepções sensoriais. O dinheiro não representa o valor que os homens lhe atribuem. Todo o meu dinheiro foi investido em experiências com as quais fiz novas descobertas que permitiram à humanidade ter uma vida um pouco mais fácil. Dentro de poucos anos, um dispositivo simples e barato, facilmente transportável, permitirá receber em terra ou no mar as principais notícias, ouvir um discurso, uma palestra, uma canção ou tocar um instrumento musical, transmitidos de qualquer outra região do globo. Ansiamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são hoje acontecimentos comuns. A minha mãe compreendia melhor a natureza humana e nunca repreendeu. Ela sabia que um homem não pode ser salvo da sua própria tolice ou vício pelos esforços ou protestos de outra pessoa, mas apenas pelo uso da sua própria vontade. A natureza pode chegar ao mesmo resultado de muitas maneiras. Mesmo a matéria chamada inorgânica, que se acredita morta, reage a irritantes e dá provas inequívocas de um princípio vivo no seu interior. Tudo o que existe, orgânico ou inorgânico, animado ou inerte, é susceptível de ser estimulado pelo exterior. A minha mãe tinha me ensinado a procurar toda a verdade na Bíblia. O desenvolvimento progressivo do homem é vitalmente dependente da invenção. Os últimos 29 dias do mês são os mais difíceis.
Criar e aniquilar a substância material, fazê-la agregar-se em formas de acordo com o seu desejo, seria a manifestação suprema do poder da mente do homem, o seu mais completo triunfo sobre o mundo físico. O meu transmissor sem fio não usa ondas hertzianas, que são um mito doloroso, mas ondas sonoras no éter. Quando a inclinação natural se transforma em desejo apaixonado, a pessoa avança para o seu objetivo com botas de 7 léguas. É uma simples façanha de engenharia elétrica científica, apenas dispendiosa, mundo cego, fraco e duvidoso. A natureza é um gato gigante? Se sim, quem é que lhe acaricia as costas? É uma mera questão de tempo quando os homens conseguirão ligar a sua maquinaria à própria engrenagem da natureza. Todo esforço sob compulsão exige um sacrifício de energia. Eu nunca paguei tal preço. Assim, verificamos que as 3 soluções possíveis para o grande problema do aumento da energia humana são respondidas pelas 3 palavras: alimentação, paz, trabalho. Parece que estive sempre à frente do meu tempo. Tive de esperar 19 anos antes que o Niágara fosse aproveitado pelo meu sistema, 15 anos antes que as invenções básicas para o wireless que dei ao mundo em 1893 fossem aplicadas universalmente. A Terra inteira será convertida num enorme cérebro. Tão espantosos são os fatos a este respeito que pareceria como se o próprio Criador tivesse desenhado eletricamente este planeta. Construímos apenas para demolir. A maior parte do nosso trabalho e recursos é desperdiçada. A nossa marcha para a frente é marcada pela devastação. Em todo o lado há uma perda terrível de tempo, esforço e vida. Uma visão desanimadora, mas verdadeira. A ideia da energia atômica é ilusória, mas tem se apoderado tão poderosamente das mentes que, apesar de eu ter pregado contra ela durante 25 anos, ainda há quem acredite que ela é realizável. O futuro mostrará se a minha previsão é tão exata agora como tem sido até agora. A propagação da civilização pode ser comparada a um fogo. Primeiro, uma fraca faísca, depois uma chama tremeluzente, depois um poderoso incêndio, sempre aumentando em velocidade e poder. Custou-me anos de reflexão para chegar a certos resultados, por muitos considerados inatingíveis, para os quais existem agora numerosos reclamantes, e o número destes está a aumentar rapidamente, como o dos coronéis no Sul depois da guerra. Conquistar pela força está a tornar-se cada vez mais difícil todos os dias. A defensiva está a obter continuamente a vantagem da ofensiva, à medida que progredimos na ciência satânica da destruição. Se Mr. Edison tivesse pensado de forma mais inteligente, não suaria tanto. Antes que passem muitas gerações, a nossa maquinaria será acionada por um poder que pode ser obtido em qualquer ponto do universo. Marconi é um bom sujeito. Deixem-no continuar. Ele está a usar 17 das minhas patentes. Todas as grandes religiões contêm prescrições sábias relativas à conduta da vida, que são válidas agora, como eram quando foram promulgadas.
O meu ouvido mal captou sinais que vinham em sucessão regular e que não poderiam ter sido produzidos na Terra. Devemos começar pela própria raiz de onde brotamos. Devemos efetuar uma reforma radical no caráter da alimentação. Estou igualmente orgulhoso da minha origem sérvia e da minha pátria croata. Prevejo que muito em breve a antiquada lâmpada incandescente, que tem um filamento aquecido até ao brilho pela passagem de corrente elétrica através dele, desaparecerá completamente. Até essa altura nunca me apercebi de que possuía qualquer dom particular de descoberta, mas Lord Rayleigh, que sempre considerei como um homem ideal da ciência, tinha dito isso, e se era esse o caso, senti que me devia concentrar numa grande ideia. Com uma forma diferente de instrumentos sem fios, concebido por mim há alguns anos, foi possível localizar um corpo de minério metálico abaixo do solo, e parece que um submarino pode ser detectado de forma semelhante. Por uma ironia do destino, o meu primeiro emprego foi como desenhador. Eu detestava desenhar. Era para mim o pior dos aborrecimentos. Felizmente, não demorou muito para que eu conseguisse a posição que procurava, a de chefe eletricista da companhia telefônica. Daqui a um século, não ocorrerá mais a uma pessoa normal acasalar com uma pessoa eugenicamente incapaz do que casar com um criminoso habitual. Todos os povos, em todo o lado, devem ter fontes de energia gratuitas. O indivíduo é efêmero, as raças e as nações vêm e passam, mas o homem permanece. A vida é e continuará a ser uma equação incapaz de ser resolvida, mas contém certos fatores conhecidos. Os nossos sentidos permitem-nos perceber apenas uma ínfima parte do mundo exterior. Todo o ser vivo é um motor ligado à engrenagem do universo. Arquimedes era o meu ideal. Admirava as obras dos artistas, mas para mim não passavam de sombras e semblantes. O inventor, pensava eu, dá ao mundo criações que são palpáveis, que vivem e funcionam. Em breve será possível transmitir mensagens sem fio ao redor do mundo, de forma tão simples que qualquer indivíduo poderá carregar e operar seu próprio aparelho. Às vezes sinto que, ao não me casar, fiz um sacrifício demasiado grande ao meu trabalho. Aproveitei os raios cósmicos e fiz com que eles operassem um dispositivo motriz. Mas espero que também seja demonstrado em breve que nas minhas experiências no Ocidente, eu não estava apenas a contemplar uma visão, mas tinha visto uma grande e profunda verdade. As lutas entre indivíduos, bem como entre governos e nações, resultam invariavelmente de mal-entendidos na interpretação mais ampla deste termo. Certamente alguns planetas não são habitados, mas outros são. E entre estes deve existir vida em todas as condições e fases de desenvolvimento. Parar a guerra apenas pelo aperfeiçoamento dos motores de destruição poderia consumir séculos e séculos. Outros meios devem ser empregados para apressar o fim. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal Citações.